Olá, meu nome é Gustavo Gomes e eu sou médico nuclear da Clínica Núcleos. Eu apresento no vídeo de hoje um trecho do webinar O papel da medicina nuclear no câncer de próstata pós-ASCO 2020. Especificamente nesse vídeo, eu falo sobre as indicações e o benefício do PET-PSMA. Para assistir o webinar completo, clique no link na descrição do seu vídeo. Fique bem e até uma próxima! Legal. Esse é um apanhado de slides de aulas da própria ASCO, né? O que a gente vê aqui, esse é um slide extraído também, uma figura da ASCO apresentada lá. Na verdade, o que a gente chama de PSMA é essa proteína, que tem um domínio intra e um outro domínio extracelular. E tudo que a gente fala em termos de PET-PSMA nada mais é do que uma molécula conectada a um material radioativo emissor de pósitrons, que se conecta, que se liga a esse domínio extracelular do PSMA, que é essa membrana, essa célula, desculpa, essa proteína de membrana da célula prostática. E a gente tem hoje dois principais traçadores. Um traçador que é uma molécula marcada com galho 68 e um outro traçador que é uma molécula marcada com flúor 18. Essas duas moléculas a gente chama informalmente de PSMA, seja o PSMA galho e agora mais recentemente o PSMA com flúor 18. Né? Existem algumas lacunas, algumas necessidades em termos de imagem para o câncer de próstata. E dentre essas lacunas, essas necessidades, hoje o PSMA já está bastante bem estabelecido aqui no cenário da recidiva bioquímica. Mas também, recentemente, na sequência eu vou apresentar, alguns trabalhos têm posicionado o papel do PSMA, a importância, o valor que ele agrega no estadiamento primário. Em outros cenários existem também trabalhos que estão fazendo essa avaliação. A gente espera que em breve a gente possa ter esse papel melhor definido. Né? No ASCO desse ano, então, foram apresentados dois trabalhos com PSMA marcado com flúor 18, um deles o Osprey, aqui no cenário do estadiamento primário, e o outro Condor, avaliando o PET-PSMA com flúor no cenário da recidiva bioquímica. Ainda no cenário da doença localizada, do estadiamento primário, um outro trabalho muito interessante que eu vou trazer aqui na sequência, consórcio da Universidade de Los Angeles e São Francisco, foi apresentado também e mostrou resultados bastante interessantes. Esse é o consórcio, o trabalho do consórcio, utilizando o PSMA marcado com galho 68. E esse é o contexto que a gente encontra. Né? Um paciente, por exemplo, aqui de 68 anos, masculino, com um PSA em ascensão após a cirurgia, prostatectomia radical. E aí esse paciente foi submetido ao PET e o que a gente vê é uma lesão esclerótica aqui com alta expressão de PSMA no úmero, além de uma lesão linfonodal aqui, um linfonodo obturatório aqui. E a pergunta que se faz é, esse paciente, se fosse estadiado antes da cirurgia, seria de fato operado? Então, o que esse trabalho fez? De uma coorte de mais de 600 pacientes, quase 300 foram submetidos à prostatectomia, sendo que todos esses pacientes fizeram antes o PET com PSMA. Eles encontraram esses dados aqui, uma especificidade bastante boa, de 95%, uma sensibilidade menor, na casa de 45%, com um bom valor preditivo positivo. O objetivo desse trabalho era avaliar aí a doença linfonodal. Interessante que quando a gente faz uma análise de subgrupos de pacientes, os pacientes que tinham um PSA menor que 11 tiveram uma sensibilidade significativamente menor do que aqueles com um PSA maior ou igual a 11. E da mesma maneira, pacientes com Gleason score mais baixo também tiveram uma sensibilidade menor quando comparados àqueles com Gleason score mais alto. Isso é uma realidade. A gente sabe que o nosso exame ele é tão mais sensível quanto maior o PSA e quanto maior o Gleason score dos pacientes. Exatamente o que esse trabalho mostrou. Um caso emblemático aqui, bastante interessante do trabalho, que ilustra boa parte aqui do que foi feito, é o PET desse paciente aqui, de 68 anos, com um PSA de 19 e um Gleason 7. Então, no estadiamento, esse paciente mostrou aqui uma lesão periférica, com uma boa correspondência aqui de achados pela ressonância magnética, e além desse achado do tumor primário, o exame mostrou também linfonodos comprometidos, obturatórios e ilíacos. Esse paciente foi submetido à cirurgia, à prostatectomia,
Entretanto, nenhum linfonodo positivo foi detectado, né? E aí, naquela estatística, naquela avaliação, esse paciente foi entendido, então, como um falso positivo. O que acontece é que depois da cirurgia, o PSA do paciente continuou alto, esse paciente foi submetido mais uma vez ao PET-PSMA e mostrou que os mesmos linfonodos estavam lá captantes e que, de fato, se tratava de doença e que realmente não tinha sido removida pela cirurgia. Então, de um total de 10 pacientes que se enquadravam aqui inicialmente, né, que apesar de terem tido um PET mostrando linfonodos comprometidos na patologia, esses linfonodos não foram identificados, na verdade, eles foram reavaliados, esses linfonodos se mostraram de fato positivos, o que aumentou, então, além da especificidade, que já era bastante boa, de 95% para 97%, aumentou também, de forma expressiva, a sensibilidade do estudo. E, de forma sumária, concluindo, o que eles colocaram é que o PET-PSMA com galho 68 mostrou, então, essa sensibilidade limitada, porém bastante melhor do que os métodos convencionais disponíveis, uma especificidade muito razoável nesse cenário aí do estadiamento primário. Os pacientes com linfonodos maiores, com PSA pré-operatório maior e com Gleason score também maior, eles tiveram sensibilidades maiores. E uma outra conclusão importante que os autores trazem é que pacientes que tinham linfonodos comprometidos antes da cirurgia, eles tiveram mais recorrência bioquímica. Isso ainda precisa de ser melhor entendido. Um outro estudo também que fez essa avaliação, eu já tinha mencionado, foi o Osprey. Dessa vez, esse estudo utilizou o PSMA marcado com flúor 18 e ele encontrou, vejam, reparem aqui, dados bastante similares. Uma sensibilidade aqui na casa dos 40%, com uma especificidade na casa dos 97%. E quando foram analisados aqui o subgrupo dos pacientes com ou aqueles linfonodos maiores que 5 milímetros, essa sensibilidade teve um salto importante, chegando aqui na casa de 60%. Mostrando que, de fato, independente do traçador, se PSMA marcado com galho ou com flúor, os números aí de sensibilidade e especificidade para o estadiamento primário foram bastante semelhantes. Eu trago aqui esse estudo da literatura publicado ano passado, do Michael Hoffman, que foi o primeiro estudo aí, já prospectivo, de fase 3, que já tinha posicionado, então, o PET-PSMA como uma ferramenta muito útil e melhor que os exames convencionais no estadiamento primário. Então, reparem aqui, a gente tem uma comparação em vermelho, a sensibilidade do PET com PSMA, em azul, a sensibilidade dos exames convencionais. Mesma coisa, especificidade, melhor para o PET-PSMA. Reparem aqui que a sensibilidade do PET-PSMA, que gira lá em torno de 40%, 45%, chegando a 60%, se esses linfonodos forem maiores que 5 milímetros, ela é muito maior do que a dos exames convencionais, o que faz com que a acurácia realmente desse método seja superior. Eu trago aqui para a gente fechar esse bate-papo sobre o PET no estadiamento primário, um trabalho que a gente apresentou ano passado no Congresso Brasileiro de Medicina Nuclear, está sendo submetido agora para publicação, encabeçado pelo nosso colega Fernando Sabino e também com a participação do colega Fernando Vidigal, ambos palestrantes aqui, onde o Fernando nos instigou a fazer um levantamento da nossa casuística de pacientes que tinham feito PET para estadiamento primário. Então, a ideia foi realmente pegar retrospectivamente esses pacientes e ver aqueles que tinham pelo menos um fator de risco de DAMICO. Então, a gente fez a avaliação do número de fatores de DAMICO e da extensão da doença. Então, de quase 600 PETs, 40 deles tinham sido estudos para estadiamento primário em pacientes com alto risco. Desses PETs, desses pacientes, mais da metade apresentavam um fator de risco, e um pouco menos 2 fatores de risco de DAMICO. E o que a gente viu foi que o PET mostrou doença localizada em 70% desses pacientes e já em 30% deles a doença era metastática. E o mais interessante, que é a conclusão aqui que a gente chegou, através da análise estatística conduzida pelo Fernando, é que aqueles pacientes com 2 fatores de risco, eles tiveram uma incidência significativamente maior de doença metastática, mostrando, de fato, aí,
o papel, né, do exame no estadiamento primário. A gente traz aqui um exemplo de um paciente de 77 anos, com PSA de 56, um Gleason de 8, que no estadiamento primário, além do acometimento loco-regional de linfonodos, inclusive linfonodos abdominais, ele tinha também metástases ósseas aqui no púbis direito e na vértebra T11, né? Conclusão é que o PET foi realmente importante no estadiamento primário e identificou aí doença metastática aproximadamente 1/3 dos pacientes com potencial mudança de conduta nesses pacientes. E aí um outro estudo, já agora no cenário da recorrência bioquímica, que é um cenário onde o PET-PCMA já está bem estabelecido, mas esse estudo Condor utilizou a molécula marcada com flúor 18. E o que ele encontrou, para a gente resumir, interessante que esse foi o braço A do estudo Condor. Existe no estudo Osprey, né, um outro braço. Desculpa, o estudo Condor só teve esse braço, né? O estudo Osprey, ele tem um outro braço interessante que os dados ainda não foram publicados, mas que é objetivo estudar o PET, o papel do PET nesses outros cenários aí. A gente realmente está aguardando com bastante expectativa essa resposta. Mas falando do estudo Condor, o que o estudo mostrou é o que a gente já está acostumado a ver na literatura com o PSMA marcado com galho 68, né? Que a sensibilidade, a taxa de detecção, ela cresce de acordo com o aumento do PSA. Então, o PSA menor que 0,5, uma taxa aqui próxima a 40%, o PSA de 0,5 a 1 com a taxa passando de 50%, quando o PSA já está na faixa aí dos 2 a 5, essa taxa chega perto aí de 85%. Dados muito semelhantes ao que a gente observa com o PSA marcado com galho 68. Né? Um dado interessante desse estudo foi a mudança de conduta. Né? Mais de 60% dos pacientes eles tiveram mudança de conduta a partir do PET com PSMA, né? Sendo que quase 80% desses pacientes tiveram a conduta alterada por achados positivos no PET. Né? Por exemplo, pacientes que tinham, inicialmente, antes do PET, teriam ali uma doença que seria submetida a um tratamento paliativo, puderam, a partir do PET, ser submetidos, por exemplo, a uma terapia de resgate. E assim, outras mudanças de conduta, então, que foram oportunizadas pela realização do PET nesse cenário da recidiva bioquímica aqui, dessa casuística. Como conclusão, então, eles colocam que o estudo atingiu o endpoint primário, mostrando uma performance diagnóstica excelente do PET-PSMA com flúor 18, né, nesse contexto aqui da recidiva bioquímica. Dados superiores àqueles conhecidos pelas imagens convencionais já publicadas na literatura, né? E esse estudo, então, junto com outros, né, mostra de fato aí o papel do PET-PSMA na recidiva bioquímica. Finalizando a apresentação, eu tenho ainda 2 slides, né, retirados também de uma aula da ASCO, que mostram que, de fato, esse cara aqui está mudando o standard of care, né, desses pacientes. Quando o PET for disponível, e aqui no Brasil ele está se tornando cada vez mais disponível, né, eu acho que o que os dados inicialmente estão mostrando é que não importa o traçador, se o PSMA com galho ou com flúor, né? O fato é que existe uma curva de aprendizagem, mas que é muito rápida, uma curva objetiva, e a gente ainda espera alguns estudos aí para concluir realmente a nossa condição de poder substituir as imagens convencionais, né? E fica ainda a pergunta se de fato o nosso método está influenciando e está mudando a sobrevida desses pacientes aí no longo prazo. Então, uma das conclusões de uma aula específica de PSMA da ASCO foi exatamente essa, que a gente viu avanços importantes, né, saindo aí da medicina translacional já para prática clínica e com um aumento muito interessante em termos de disponibilidade do método no curto prazo, que já é uma realidade aqui no cenário brasileiro. Eu termino mostrando essas imagens que falam aí de um paciente nosso que fez terapia com PSMA no teste, mas que vai ser tema da aula do colega Sabino daqui a pouquinho.